Olá, galerinha. Vamos conversar sobre urbanização e relações econômicas. Geografia, professora Magna Lacerda. Nós vamos conhecer os diversos setores da economia, as diversas atividades que compõem cada setor. O setor primário de uma economia é classificado como as atividades humanas que produzem matéria-prima, que não passam por nenhum processo de industrialização. Os produtos produzidos neste setor, eles podem ser consumidos diretamente ou ainda passar por processos de beneficiamento, assim como acontecem com os minérios, por exemplo. Então, vejam, a atividade extrativista mineral, a extração do minério é considerada uma atividade do setor primário. Mas e quanto à transformação do minério? Aí nós já temos uma atividade do setor secundário, porque o setor secundário é o setor que transforma os produtos oriundos do setor primário. E por que o setor primário recebe esse nome? O setor recebe esse nome pois foram as primeiras atividades econômicas ou de subsistência desenvolvidas pelo ser humano. Então, veja, algumas atividades desenvolvidas pelo setor primário. A primeira, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, nesse caso, extrativismo mineral, o extrativismo vegetal. E por falar em extrativismo, observe, nós temos os recursos naturais que são retirados de onde? Da natureza. A natureza é a nossa mãe. É ela que nos oferece tudo o que nós precisamos. E esses recursos, retirados da natureza, eles são aplicados ou como fonte de renda ou como sustento. E ainda, o extrativismo, ele tem 3 origens diferentes. Primeiro, nós temos o extrativismo mineral, vegetal e o extrativismo animal. Quais são os produtos, por exemplo, que nós podemos extrair do extrativismo mineral? O ferro, o carvão, o alumínio, o petróleo. O que nós podemos obter através do extrativismo vegetal? A castanha, a madeira, o látex, o palmito e outros produtos mais. Quais são as atividades oriundas do extrativismo animal? A caça, a pesca, a coleta de ovos, o mel. Então, esse é o panorama do extrativismo que faz parte do setor primário da economia. Agora, nós vamos para o setor secundário. O setor secundário da economia é entendido como setor responsável pela transformação dos produtos do setor primário em bens de consumo ou equipamentos que possam ser utilizados por estes setores. Então, veja, nós temos no primeiro plano o milho lá na sua forma in natura, agricultura, a lavoura. O milho, então, é levado para a indústria, setor secundário. Aqui, ele é transformado e depois ele vai, então, para o comércio, para as prateleiras do supermercado, para ser vendido e chega até a nossa mesa. O setor secundário é um setor muito abrangente, pois ele envolve desde as grandes indústrias, como, por exemplo, as siderúrgicas, as metalúrgicas. Essas indústrias, elas são indústrias pesadas, chamadas indústrias de base. Por quê? Porque elas trabalham com produtos, elas transformam a matéria-prima oriunda do setor primário e esse material é utilizado para a alimentação de outras indústrias. Por isso elas são chamadas indústrias de base, porque elas alimentam outras indústrias. Os seus produtos, eles são direcionados para outras indústrias. Então, tanto essas indústrias maiores, essas grandes indústrias, quanto as pequenas indústrias, tais como artesanatos, fazem parte do setor secundário da economia.
o setor possui uma forte responsabilidade social. Por quê? Porque ele gera uma quantidade significativa de empregos, tanto nas indústrias de fato, como em outros setores, além de ser o setor responsável pela produção da maioria dos produtos que utilizamos no nosso dia a dia. Muito bem. Agora nós vamos partir para o setor terciário. Após produzirmos e beneficiarmos os produtos, é necessário vendê-los. E é essa a função do setor terciário da economia. Além do comércio, se enquadram no setor terciário os serviços, que são bens intangíveis. Aqui nas nossas imagens, nós temos aqui, por exemplo, lojas, temos padaria, né? São todas atividades do setor terciário. Mas o que são esses bens intangíveis? Olha, os bens intangíveis são bens que não existem fisicamente. Nós não podemos tocá-los, né? Como, por exemplo, nós podemos citar um software, é um bem intangível. Nós podemos citar uma licença de funcionamento, por exemplo, de um estabelecimento. Nós podemos citar uma marca de sapato, uma marca de roupa. São bens intangíveis, né? Os serviços são aquelas atividades que não oferecem um produto diretamente, tais como os advogados, os professores, né? O meu trabalho, por exemplo, faz parte do setor terciário da economia. Em diversos países, o setor terciário ocupa grande parcela da economia, podendo chegar até 70% da economia de um país. Isso se deve à grande atividade do comércio presente, assim como a grande gama de serviços que podem ser oferecidos para a população. Bom, então, eu coloquei para vocês os bens intangíveis que fazem parte do setor terciário, né? Como, por exemplo, a atividade do professor, do advogado e tantas outras atividades, né, que fomentam a economia do país. Muito bem. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre o turismo e vamos entender por que o turismo. Nós vamos fazer essa reflexão porque o turismo é uma atividade que fomenta todos os setores da economia, né? Os deslocamentos territoriais por terra ou por mar acompanham a espécie humana desde tempos remotos. Na atualidade, as motivações para viajar relacionam-se à fruição de patrimônios culturais e ambientais, ao gosto pelos conhecimentos da diversidade cultural dos povos, ao lazer, à ocupação do tempo livre das viagens de negócios, a participação em eventos. As viagens turísticas vêm se firmando como estilo de vida de um número cada vez maior de pessoas. Então, veja, as motivações são variadas. Da parte do turista, aquele que põe o pé na estrada, então, quando nós fazemos isso, nós pensamos em comidas típicas, né? Pensamos em lindas paisagens, lazer, numa boa infraestrutura. Tudo isso nós queremos encontrar, né, nos locais onde nós escolhemos, né, para conhecer. Agora, do outro lado, esses locais, eles precisam estar preparados para nos receber. Então, do outro lado, nós temos uso e consumo, né, que à medida que essa atividade turística ela se intensifica, esse consumo, esses usos diversos também caracterizam os lugares que nós vamos chamar aqui de lugares turistificados ou em vias de turistificação, ou seja, lugares que se preparam ou que estão preparados, que exercem um papel específico como locais próprios para o turismo. Então, diversas atividades, elas precisam estar disponíveis para o turista, como saneamento, segurança, equipamentos de hospedagem, lazer, alimentação, meios de comunicação e transportes, artesanato, né, que a gente gosta de trazer
sempre um artesanato de lembrança dos locais por onde passamos, né? Recursos humanos, são pessoas envolvidas em todos esses processos, comércio que movimenta o setor de serviços e envolve tipos diferentes de empresas. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado é a construção de processos e formas espaciais características de um espaço turístico. E tudo isso fomenta as atividades dos diversos setores da economia. Por isso, o turismo é tão importante. Porque se nós temos, por exemplo, o artesanato e outras mercadorias disponíveis nos mercados por onde passamos, é porque a indústria já transformou a matéria-prima oriunda do setor primário, né? A indústria, como setor secundário, vai oferecer, então, para o setor terciário esse material para ser disponibilizado para o turista. Então, a atividade turística, ela fomenta todos os setores da economia, por isso ela é tão importante. Então, está aí o resultado. Preste atenção nesse resultado. A construção de processos e formas espaciais, características de um espaço turístico, e o fomento às atividades dos diversos setores da economia. Professora, acabou? Ou existe outro setor? Existe outro setor, segundo alguns estudiosos. Eles apontam para um quarto setor da economia, que é o setor quaternário. É o setor que engloba a produção de conhecimento. Então, vejam, o conhecimento é algo estratégico para as empresas, para os estados, é gerador de alta tecnologia e das novas tecnologias de informação, que nós chamamos de TI. Então, veja, nessa estrutura que apresenta aí elementos interdependentes, nós temos, então, a base do setor quaternário. A robótica, a informática, a comunicação, a microeletrônica e a engenharia genética. Então, esse é o setor quaternário da economia. Algumas considerações finais. O setor primário. Pouca mão de obra é empregada no setor primário. Por quê? Porque a maior parte do trabalho já é feita por máquinas. Nós já conhecemos historicamente essa questão, né, do processo de transformação, né, da vida rural para o processo de urbanização, né, nos diversos países, inclusive no Brasil, nós conhecemos esse processo. Então, nós tivemos a introdução de tecnologia no campo, de máquinas, equipamentos, e aí muita mão de obra ficou disponível e acabou vindo para as cidades. Então, no campo, nós temos pouca mão de obra empregada. Agora, o setor secundário da economia, esse sim, bastante representativo, mas não emprega a maior parte da população economicamente ativa. A população economicamente ativa é aquela que está pronta, está ativa, trabalhando, produzindo. Então, a maior parte não está empregada no setor secundário, apesar da sua alta representatividade. O setor terciário, sim, esse emprega a maior parte da população economicamente ativa. Ou seja, a maior parte das pessoas que produzem, que trabalham, estão empregadas ou no comércio, ou no setor de serviços, né? Que são as atividades próprias do setor terciário. E para finalizar, o setor quaternário. Olha, queridos, esse emprega pouquíssimas pessoas, pois o nosso país, por exemplo, não é classificado como desenvolvedor de tecnologia. Muito pelo contrário, nós importamos tecnologia da Europa, dos Estados Unidos, dos tigres asiáticos, por exemplo. Então, esse setor emprega uma quantidade mínima de pessoas. Então, está aí, né, os 4 setores da economia: setor primário, secundário, terciário e o setor
quaternário. Muito obrigada pela atenção de vocês.